Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, queridos? Esse texto é um texto maravilhoso que nos convida a uma reflexão, nos convida a pensarmos um pouquinho mais naquilo que implica a vida, os nossos relacionamentos, a igreja, a família, a vida espiritual e tudo que está dentro desta vida humana. Porque é um texto que nos chama a percepção dos fundamentos da nossa fé. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Alguns desses fundamentos serão abstraídos daqui, dessa porção, juntamente com outros textos que estaremos lendo. Mas eu quero dizer para vocês que nós já estamos persuadidos e convencidos do fundamento maior da fé cristã. E para tanto se faz necessário nós estarmos refletindo sobre o que é a vida cristã, sobre o que é a fé cristã, sobre o que é igreja e vida, a vida da igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo não se trata de um aglomerado de pessoas, de um ajuntamento de pessoas que vieram com intenções diferentes, com pensamentos diferentes, com qualquer pensamento, qualquer sentimento que não seja o que está aqui no versículo 9, quando ele diz que Paulo estava orando por todos nós, para que nós transbordássemos do pleno conhecimento da sua vontade. Aqui é o primeiro ponto de reflexão, porque vida cristã, primeiro, ela é pautada na vida dos cristãos, no ajuntamento dos cristãos. Isso é eclésia, né? A eclésia é um termo do grego que traduz a ideia de uma reunião, de um ajuntamento dos que foram chamados. Quantos aqui foram chamados, se sentem chamados por Deus? Diga amém. Então, se Deus te chamou, se o evangelho chegou ao teu coração, se a fé foi entregue a você, como diz que a fé é um dom de Deus, e esse dom, esta fé, não é meramente uma fé daquele sentimento deste mundo, esse sentimento do senso comum, que fé é achar que as coisas vão dar certo. Não, esse pensamento de fé, que é achar que as coisas vão dar certo, é um pensamento próprio do mundo e dos homens. Sabe aquele pensamento positivo? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho fé que eu vou passar no concurso. Eu tenho fé que eu vou sair desse aperto. Eu tenho fé que eu vou conseguir pagar meu cartão. Eu tenho fé que eu vou conseguir casar. Eu tenho fé que eu vou conseguir constituir uma família. Eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Aí tem aquele que diz assim, eu tenho fé que ainda vou fazer uma fezinha lá na lotérica e vou ganhar o prêmio da Mega Sena. Essa é a fé do mundo, essa fé aí, vocês sabem. Essa coisa natural e normal e que eu não tenho nada contra ela, mas que não é a fé cristã. Porque a fé cristã, como diz o escritor aos Hebreus, a fé é a certeza das coisas que não vemos e a convicção de fatos eternos. A fé ela não tem nada a ver com este mundo e nem com as coisas deste mundo, e muito menos se as coisas vão dar certo ou não. Porque a fé ela não está ligada, ela não está presa às coisas daqui. E se as coisas começarem a dar errado, acabou a fé? E se as coisas não estiverem indo bem,
Aí acabou fé, não tenho mais fé? Como é que é isso? É o que Paulo explica muito bem explicado ali em Filipenses capítulo 4, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E é um texto bastante distorcido no meio cristão, porque eles tomam esse texto para trazer esse texto e aplicá-lo deste modo, nesta fé que estamos comentando, nesta fé rasteira, nesta fé de senso comum, nesta fé dos homens, nesta fé da sociedade, que é achar que as coisas vão dar certo. Então você vem, você vai orar, você vai fazer a tua campanha, você vai fazer ali, trazer a tua oferta especial, e você vai ver que você vai conseguir qualquer coisa, porque Deus te fortalece. E o texto não disse isso. O texto diz que você pode ter dinheiro, ou pode não ter dinheiro, porque se você tiver dinheiro, Ele vai te fortalecer para ter dinheiro, e você vai ser forte, e vai conseguir servir a Deus com dinheiro, porque você pode ter dinheiro, porque Ele vai te fortalecer para que você possa servi-lo com dinheiro. Mas se estiver sem dinheiro, desempregado, todo arrebentado, cheio de aflição e de tribulação, Ele te fortalece e você vai vencer mesmo sem dinheiro, porque você pode estar sem dinheiro, porque Ele te fortalece. E aí vai o texto, vai discorrendo, dizendo, posso ser honrado, posso ser desprezado, posso estar com saúde ou com doença, posso ter abundância ou escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então essa fé aqui é a fé de Deus, é a fé que é o dom de Deus, é a capacidade em crer e se apegar e tomar posse das coisas eternas, independentemente daquilo que está acontecendo ao seu redor. É uma fé eterna, é a fé de Deus. É a capacidade que Deus te dá de você crer e tomar posse da verdade de Deus. Esse é o fundamento número 1, mas esse fundamento tem que ser baseado no pleno conhecimento da sua vontade. O texto diz aqui, vou ler o texto, versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aí, para ficar um pouco mais fácil de entender o pleno conhecimento da verdade, para que você não pense assim, então, para me entender toda a vontade de Deus e entender a Bíblia e todas essas questões teológicas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, terei que fazer uma faculdade de teologia, terei que fazer um curso intensivo para que eu possa entender a toda a vontade de Deus. Eu digo que não. Porque entender a vontade de Deus é entender a revelação daquilo que Deus está dizendo para nós, é entender os pontos principais e caminhar na via central da Bíblia, sem se perder nos labirintos das teologias e das coisas de menor valor, as coisas de segundo pensamento. Porque entender a vontade de Deus é entender o que Deus está anunciando, o que Ele está querendo, o que Ele está esperando de nós. E nós sabemos, irmãos, já estão sabendo, já estão claros que a vontade de Deus na Bíblia é pelo novo homem. Deus deseja um novo homem, Deus deseja uma nova humanidade que o expresse, que o manifeste no viver humano. Isso começou com Jesus. Olha só o mistério da encarnação aqui agora, bem claro diante de nós. Quando diz o verbo se fez carne, é justamente Deus se fazendo homem. Ser humano, pessoa, vivendo com as pessoas, se relacionando com toda sorte de pessoas, em todo tipo de lugares e circunstâncias diferentes. E então o próprio Deus, se fazendo carne na pessoa de Jesus Cristo, Ele caminhou nesta terra e viveu um viver humano elevado, como aquele que não está enraizado neste mundo, como aquele que entendeu que nasceu não para si mesmo, mas nasceu para Deus, como aquele que vive e está nessa terra não por causa de si ou para si mesmo, mas por causa de Deus e da sua vontade. Então o novo homem, ele começa com Cristo, e agora esta nova humanidade foi entregue a todos aqueles que creram. Se você creu em Jesus, se você recebeu fé, se o evangelho chegou a você e você exerceu fé e recebeu a palavra de Deus, e foi regenerado, se tornou filho de Deus, então você agora é participante de Cristo, você é participante, membro do corpo de Cristo e participante desta nova humanidade coletiva. Quando eu digo a nova humanidade coletiva, é o novo homem corporativo, que fala de Cristo e da igreja. O novo homem coletivo, corporativo. Cristo, a igreja, o reino dos céus.
o novo homem, esta nova humanidade, essa nova criação de Deus, com o objetivo específico e exclusivo de manifestar Deus. Quem entendeu, diga amém. Você tem uma responsabilidade como novo homem, como nova criatura, como filho de Deus, como aquele que foi eleito e predestinado por Deus para este fim. Você tem a responsabilidade de levar no seu viver humano o próprio Deus na tua vida. E para isso não cabe religião aqui. Se agora eu começo a entender que a Bíblia ela sinaliza para Cristo e a igreja, para o reino dos céus, para um momento em que Deus iria se manifestar e se dar a conhecer por meio de pessoas, por meio de pais, de mães, de filhos, de esposo, esposa, dos solteiros, por meio dos jovens, por meio do ser humano, do patrão, do empregado, do guarda de trânsito, dos motoristas, dos turistas, do cliente no supermercado, na fila do banco, dentro de um elevador, aonde quer que você esteja, você está ali como um filho de Deus para manifestar e tornar Deus conhecido por meio da tua vida. Não cabe religião. É por isso que no capítulo 2 aqui, Colossenses capítulo 2, ele começa nesses termos, Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo estava enganjado numa luta espiritual. Paulo estava empenhado, de corpo e alma entregue, totalmente absorvido por uma luta espiritual e por uma causa eterna, a qual ele percebeu, ele viu, enxergou e se colocou à disposição desta causa. Paulo ele manteve uma luta espiritual para quê? Olha o versículo 2. Para que os corações sejam confortados e vinculados juntamente em amor. E para que eles quem todos os que ouviram a pregação de Paulo, os que ouviram face a face, os que não viram face a face, para que todos eles tenham toda a riqueza e a forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo. Os irmãos estão acompanhando aqui? Eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Daqui a pouco vocês vão ver Cristo, porque está parado. Cristo. Cristo, ele é a razão. Cristo é o eixo central. É a razão porque todas as coisas existem. É a razão e também Cristo ele é a centralidade e a universalidade de toda a verdade, de toda a vontade de Deus. Por isso diz que Paulo estava numa luta para que nós fôssemos absorvidos desta visão espiritual, do mistério de Deus, que foi revelado nas páginas do Novo Testamento, que é Cristo. É Cristo. Diga comigo assim, Cristo. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado assim, o mistério de Deus é Cristo. Aí o outro que ouviu isso aí fala assim, mas só Cristo? Pergunta, mas só Cristo? Aí o outro vai fazer uma tréplica, fazer assim, só Cristo. Mas é só Cristo? Ah, pensei que tivesse mais um movimento, mais uma coisa ali, um evento, pastor, de vez em quando, para alegrar nossa alma. Temos que fazer, temos que fomentar o povo, trazer os jovens, jogo de luz, e uma bandona, e show. Pode até ter isso aí, eu não tenho nada contra, né, esses eventos, esses movimentos. Eu só quero dizer que isso aí não muda a vida das pessoas. Eventos, momentos, movimentos recortados de uma visão clara, autêntica, do supremo propósito de Deus, da vontade de Deus, esses movimentos não mudam a vida de ninguém. Mensagens motivacionais, de autoajuda, só serve para o momento. A pessoa sai dali toda assim, sai toda comovida, ouviu uma palavra que tocou o coração. Bom, legal. Ajuda. É bom. Só que não muda a vida. A pessoa ouve uma mensagem, leva aquela injeção de ânimo, de encorajamento, aí sai todo, sai quase flutuando, como um balão assim, aquele balão subindo assim, mas no outro dia, na segunda-feira, na terça, ela volta para a velha vida, para o velho coração, para os velhos vícios, para as velhas práticas, para a mesmice de si mesmo, do seu coração,
da sua ideia, da sua visão de mundo, dos seus relacionamentos, das suas frustrações. É por isso que temos que estar absorvido da vontade de Deus, que é Cristo, porque Cristo, ele é a razão da nossa existência como seres humanos. E todo aquele que tem Cristo, ele tem tudo. E se ele não tiver Cristo, ele não tem nada. Versículo 8. Cuidado. Olha o versículo 8 do capítulo 2 de Colossenses. Cuidado. Você está tendo cuidado com a sua vida espiritual? Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo, ele é pleno. E quem está em Cristo, ele está pleno, completo, não falta nada. E agora, para entender Cristo, você precisa entender o mistério de Deus que é Cristo, e para entender o mistério de Deus que é Cristo, tem que saber quem é Cristo. Quem já parou para perguntar quem é Cristo? Ó, pastor, Cristo é Jesus, é Cristo, Jesus, Cristo. O verbo se fez carne, é Cristo, Jesus Cristo. Então eu preciso de Jesus Cristo, eu quero Jesus Cristo. Mas como é que é isso? Mas como é que é? Então, quem que quer Jesus Cristo? Diga amém. Você quer mesmo? Então vai lá pegar Jesus Cristo. Pega lá, vai lá buscar lá. Não se torna vago? Não é vago? É vago ou não é vago? Vai lá, irmã Daniela, vai pegar Jesus Cristo. Pega para você ele. Você quer ele? Vai, pega lá. Vai lá. Vai buscar Jesus. Aonde? Aí que está a questão. Porque as pessoas não entenderam o que é Cristo. E para ter Cristo é necessário ter a percepção do mesmo sentimento de Cristo. Ter Cristo é ter o Espírito de Cristo. Ter Cristo é caminhar como Cristo. É ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é um sentimento do alto, eterno, espiritual, voltado para o Pai e para mais nada. Aí quando você começa a desenvolver na tua vida o mesmo sentimento de Jesus, quando você começa a exercitar o Espírito de Cristo, a boa vontade daquele Nazareno, e repetir e imitar o seu viver humano, e exercer fé nas suas palavras, e praticar as suas palavras, e fazer jus daquilo que você ouve, recebe, aprende, e começar a viver a tua vida humana na base de Cristo como vida, como experiência, como modelo, como padrão de conduta espiritual e de filiação. É assim que nós temos Cristo. É assim que nós vamos nos absorvendo e nos enchendo de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ter Cristo habitando ricamente em nosso coração. E é por isso que você tem que entender que ter Cristo é ter a vida de Cristo, é ter o Espírito de Cristo, é ter experiência com Cristo baseada na verdade do Evangelho. Não é uma coisa fora, extraterrestre, não é uma coisa, uma utopia, um sonho, uma quimera, não é um pensamento positivo, não é uma palavra, lá filosófica, não. Cristo, ele é real em nós. Cristo habita o nosso espírito. Cristo está dentro de você, a vida de Cristo está em você, e agora você pode viver a vida de Cristo pela tua fé, obedecendo os mandamentos, tratando com o seu coração. O que acontece, querido, é que nós, os cristãos, vamos colocar assim, a cristandade, nós herdamos uma cultura. Atenção, repito, nós, eu, vocês e os cristãos desta época, não somente dessa época, um pouquinho mais atrás, ali, da pós-modernidade, ali da transição século 20 e 21, os irmãos contemporâneos, nós herdamos uma cultura evangélica. Uma cultura que prega um Deus, quando não é tirano, iracundo e violento, que manda para o inferno, que mata,
Um Deus caprichoso, que se você não for da igreja tal, você vai ser lançado no inferno de fogo. Um Deus que não é o Deus das Escrituras, porque o Deus da Escritura, ele é gracioso, amoroso, bondoso, longânimo, benigno, compassivo, perdoador, misericordioso. É um Deus que recebe todo aquele que está ali rendido, arrependido, querendo, precisando, carecendo, dependendo dele. Pronto para estender a mão e salvar. A cultura cristã evangélica ensinou um Jesus servo, e não um Jesus Senhor, um Jesus Rei. Um Jesus servo é aquele que está sempre disposto a te abençoar se você, por acaso, der os 10%. Não o Jesus garçom. Quem já ouviu falar no Jesus garçom? Pastor, o que é o Jesus garçom? Você vai numa lanchonete, num restaurante, e aí o garçom vai te servir, você vai pedir o que você quer, ele vai te servir, depois ele cobra 10%. E assim eles pregam um Jesus garçom, que se você der dinheiro para ele, se você, ali fizer toda a oferta, o dízimo, e andar na linha, aí ele vai te abençoar, mas tem que primeiro dar os 10%. É um Jesus que a Bíblia não apresenta. E então nós herdamos essa cultura das coisas, que a santificação é deixar de fazer isso, aquilo, outro, é não comer isso, não beber aquilo, não vestir essa roupa, não andar naquele lugar, não ouvir aquele tipo de música, não ter esse relacionamento com essas pessoas, porque essas pessoas que são do mundo, as pessoas são do diabo, e você não pode se aproximar delas. Porque nos ensinaram, nós herdamos essa cultura. Um pensamento totalmente equivocado do que é servir a Deus, porque servir a Deus é estar firmado em Cristo Jesus, como Senhor, como Deus, e como único padrão de humanidade a ser seguido. E então os cristãos foram absorvidos disso, dessa cultura cristã evangélica, do cristianismo. E nesse caso nós temos que rever os nossos conceitos e abandonar toda a cultura do cristianismo. Porque se tem uma coisa, uma maldade que fizeram com a sociedade do mundo foi criar religião. A religião criada é uma das piores maldades e covardia que fizeram com o ser humano. Porque o que é religião? Religião é tudo o que é feito em nome de Deus, porém sem Deus. Você fala de Deus, mas não tem Deus. Você arroga Deus, você invoca Deus, você ora a Deus. Você fala com Deus, mas só de palavras. E o coração está afastado. Todo tipo de conduta e de comportamento direcionado a Deus, sem realidade com Deus, é religião. E a religião escraviza, a religião ela mata, a religião entristece, a religião frustra a vida das pessoas. A religião destrói a fé, a religião ela domina. Quantas pessoas, milhões de pessoas foram mortas na Idade Média em nome de Deus? Pessoas queimadas nas fogueiras, lançadas para serem devoradas por leões nas arenas, esquartejadas, crucificadas, mortas, apedrejadas ao fio de espada, em nome de Deus. Isso é religião. E nós precisamos estar com este cuidado. Não podemos nos deixar ser enredados por filosofias, vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, que nada acrescenta à nossa fé e à nossa edificação como membros do corpo de Cristo. E nesse caso, qual é o resultado? O que fazer neste momento? Bom, primeiro temos que começar a rever os nossos conceitos, olhar para dentro de nós e saber qual é a tua fé. Você já olhou para dentro de você e perguntou qual é a sua fé? É como se eu perguntasse, mas eu creio em que mesmo? Eu estou firmado e fundamentado, radicado em que mesmo? Na doutrina que eu aprendi, que o meu avô ensinou para o meu pai, que ensinou para mim, que eu estou ensinando para os meus filhos, e que os meus filhos ensinarão para os meus netos, é uma cultura passada de geração em geração, ou estou firmado na verdade do Evangelho? Estou firmado no supremo propósito de Deus, estou firmado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu estou firmado na fé do Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro começar a rever os conceitos. Se você está firmado em alguma coisa que não seja Cristo, abandone, porque isso vai te trazer prejuízo. Se apegue a Jesus. Se apegue
ao Novo Testamento, se apegue às doutrinas apostólicas, que fazem com que nós olhemos para nós mesmos e não para os outros, e que nós tratemos com o nosso próprio coração. Porque as pessoas mais religiosas que existem são as mais erradas, as mais tortas e as mais terríveis. A pessoa está lá orando, ora a noite toda, faz essa campanha, faz a vigília, dá o dízimo, usa aquelas roupas diferentes de todo mundo, porque usar a roupa das pessoas normais é usar do mundo, então ela sai de perto das pessoas, se afasta de todo mundo, acha que é melhor do que as outras, acha que é mais santa do que as outras, que vai para o céu e todo mundo vai para o inferno, e aí daqui a pouco você vai descobrir, a pessoa compra, não paga, a pessoa é arrogante, é orgulhosa, a pessoa mente demais, a pessoa é impura no coração, a pessoa é egoísta, não dá nada para ninguém, não se preocupa com o miserável, com o pobre, com o necessitado. A pessoa lança para si projetos grandes e mirabolantes, enquanto que os outros estão perecendo ao seu redor. Isso é o religioso maligno. Esse é o religioso. Esse é o que fala de Deus. Então nós temos que, para mudar a nossa vida, para que nossa vida, entre no trilho da experiência com Deus, é necessário fazer uma autorreflexão e saber, nós estamos firmados em quê? Qual é a nossa fé? Qual é a motivação que nos motiva a permanecer? E então, dentro disso, começarmos a nos aproximar de Cristo. Primeiro, reveja os seus conceitos. Em que você crê? Ah, pastor, eu creio em Cristo. Eu não tenho doutrinas caídas, e nem filosofias, e nem sutilezas, e nem rudimentos do mundo. Não existe legalismo em cima da minha vida. Eu sou um servo de Deus, sou um discípulo de Jesus Cristo. Falei amém, ponto. O primeiro passo foi dado, 50%. Agora os outros 50% se aproxime de Cristo. E saiba, Cristo, ele é coletivo. Diga para o irmão que está do seu lado assim, Cristo é coletivo. Você falou com fé? Diga com mais fé. Cristo é coletivo. É igual aquele que ia para o céu pegar Jesus, né? Buscar Jesus para si, né? Eu quero Jesus para ser meu. Jesus, meu Jesus. Não vai acontecer isso. Olha só esse texto aqui, com esse aqui eu vou encerrar a mensagem. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Quem entendeu, de grosso modo, esse texto? Diga amém. Pelo menos meia dúzia entendeu, né? Vamos gastar aqui uns 2 minutos para entender. Vamos fazer aqui uma leitura bem atenciosa, para que nós entendamos o que é Cristo. Que aí quando falar assim, eu vou buscar Cristo, aí você sabe onde achar. Olha só. Porque assim como o corpo é um. Está falando de um corpo, sim ou não? Corpo humano. Podem tirar o meu corpo aqui como paradigma. O corpo é um, mas este corpo único aqui, ele é constituído, ele tem muitos membros, sim ou não? Muitos membros. E, sendo muitos membros, constitui um só corpo. Então, esse corpo, ele é um, e ao mesmo tempo é muito, sim ou não? Ele é um, constituído de muitos, sim ou não? É muitos, constitui um só. Quem entendeu? Aí ele fala, assim também com respeito a Cristo. Quem entendeu? Olha para o corpo, quantos corpos tem aí? Um. Mas são muitos, porque para esse corpo existir tem que ter muitos membros. E sendo muitos, constitui um só corpo, é uma unidade coletiva. É o princípio da divindade. É o princípio de Deus. Quantos deuses verdadeiros existem? 2? 3? 4? 70 deuses. Quantos? Diga, só há um Deus. Mas esse Deus, sendo um, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o ser eterno, o verbo eterno e o Espírito eterno. Olha o princípio de Deus. Ele é um, mas é 3. Sendo 3, é só um. Assim também o Cristo de Deus, o novo homem que falamos no início da mensagem. Este reino dos céus é construído por Cristo e a igreja. Então, quando você olha para Cristo, Cristo é um, mas Cristo é muitos, porque cadê Cristo? Eu estou vendo Cristo ali, ó. Eu vejo Cristo em vocês. E quando eu enxergo Cristo em vocês, se eu quiser ter comunhão com Cristo, eu tenho que ter comunhão com vocês. Se eu quiser servir a Jesus, eu tenho que servir vocês. Se eu quiser me entregar e dar a minha vida por Cristo, então eu tenho que me entregar e dar a minha vida por vocês.
Este é o princípio da redenção, é o princípio da obra de Deus. É o amigo que reconhece os amigos, os companheiros, e porque é amigo ele se dá, ele se entrega, ele dá a vida pelos seus amigos. Não há maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez. Jesus fez isso. Amém, queridos? Então Cristo é o reino dos céus. Para isso, para tanto, essa experiência se faz necessário uma aproximação, uma interação, uma comunhão, um relacionamento com Deus, um comprometimento com a igreja. Caso contrário, você vai falar de Cristo, falar de Cristo, falar de Cristo e está sem Cristo. Por isso que existem muitas frustrações, muitas desistências, muitos desânimos, pessoas derrotadas, desanimadas, fracas, prostradas, à beira do caminho, não estão progredindo, caminhando, avançando na vida cristã. Porque pensam que Deus está lá, e que Cristo está lá, e que Ele está aqui, e acabou, e cada um com seus problemas. Ele ficou fracionado do todo, ele ficou recortado das pessoas. Ele falou, Deus lá, e de vez em quando eu precisar de Deus, eu busco. Quando eu precisar de Deus, estiver dependendo de alguma coisa, eu faço uma oração e Ele resolve meus problemas. E é assim que funciona, na maior parte das vezes. E nós precisamos rever isso, queridos. Nós precisamos começar a consertar a nossa vida, a consertar a nossa visão. Precisamos começar a desembaçar a visão espiritual das coisas. E não somente isso, mas começar a cultivar a verdadeira vida cristã, que é uma vida de comunhão com Deus e comunhão com as pessoas, comunhão com a igreja, comunhão com as pessoas. É isso que vai fazendo com que nós, cada vez mais, sejamos libertos de nós mesmos. Porque todo o problema sou eu, é você o problema. Você quem? Você. E quando nós tratamos com o nosso coração, percebemos aqui um descompasso da fé, percebemos aqui algo que está estorvando, travando, prejudicando o bom andamento e desenvolvimento da nossa fé, nós precisamos consertar. Ah, porque Deus vai ter misericórdia de mim, Ele vai mudar a minha vida. Não, Ele já te deu tudo o que você precisa. Ele te supriu com fé, capacidade de crer nas coisas eternas. Ele te deu a vida, o tempo, a família, a igreja, o ministério, a palavra de Deus, as ministrações, a comunhão. Ele te deu tudo. Basta que nós tomemos posse da verdade de Deus na nossa vida prática. Amém, queridos? Para resumir essa palavra aqui, se nós não tivermos Cristo, nós só teremos uma religião. A melhor religião que você possa achar. Uma religião boa, de uma palavra bem explicada, de uma teologia firme, né? Ali bastante coerente, coesa, uma palavra, né? Boa, que até toca, mas se não tiver Cristo, nós teremos uma religião. Nós não podemos fazer deste ministério uma religião para nós, porque senão nós seremos os mais infelizes dos miseráveis infelizes. Que cultivaram no coração uma religião vã, pensamentos vazios, uma experiência de vida cristã totalmente alienada de Deus e da sua vontade. Mas nós precisamos de Cristo, amém? Diga, eu preciso de Jesus. Nós precisamos uns dos outros. Diga, eu preciso dos irmãos. Então vamos nos aproximar. Vamos tratar com o nosso coração. Vamos deixar a preguiça de lado, os problemas de lado. Vamos deixar a moleza de lado e vamos avançar na fé. Vamos pegar com firmeza e cada vez mais, com mais firmeza ainda, para que nós possamos progredir na fé e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus.